Glória a Deus não está me conhecendo hoje. Desde eu estou bem na foto. Nessa sala todinha, só 3 pessoas que me conhecem. Estou famoso. Bom, gente, é só para ir tranquilizando e quebrando o gelo. Muito prazer, meu nome é Wagner. Eu sou vocacionado dessa comunidade, graças a Deus. Estou trilhando esse caminho na misericórdia do Pai. Amém? Amém. Abram comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Hoje é uma noite muito especial, né, gente? Como todas terça-feira, Deus sempre vem trazendo algo especial para nós. Hoje nós estamos aqui do lado, eu posso dizer, com toda fé e força, literalmente do lado de Santa Teresinha, né? Hoje é uma noite bem especial. Doutora da evangelização. Já pensou, Catia? Se eu vou pregar do lado da doutora? Tinha que ser eu, meu compadre. Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Amém? Vamos lá, já chega de brincadeira. Vamos levar a coisa séria. É só para ir quebrando o gelo. Gente, na noite de hoje, nós vamos falar sobre a graça de Deus pode até tardar, mas nunca falha. A graça de Deus pode até tardar, mas nunca falha. Ou seja, é uma frase que talvez você já escutou. Vamos sofrer as demoras de Deus, mas vamos confiar. E quem vai nos ajudar a entender isso é um casal que sofreu muito e que só é visto por muitas pessoas o seu pecado. Mas nós vamos entender que não houve um pecado. Houve um fraquejar, sim. Houve um fraquejar. Mas não houve um pecado. E nós vamos entender por que fraquejaram e vamos entender o tamanho da graça de Deus. Quem vai nos ajudar nessa noite é Zacarias e Isabel a entender que a graça de Deus pode até tardar, mas não falha nunca. Amém? Amém. Repitam e façam um gesto junto comigo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Senhor, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao princípio, agora e sempre. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 5. Amém? É isso mesmo? É. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivamente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados e queridos, Zacarias e Isabel. Não é estranho a história para nós. Mas nós conhecemos Zacarias porque, pelo fato de que ele duvidou no momento em que o anjo anunciou que Isabel ficaria grávida. Até aqui nenhuma novidade, correto? Todos nós já conhecemos. Mas para a gente entender essa história, para a gente entender alguns pontos bíblicos, a gente precisa entender alguns preceitos judaicos. Porque a Bíblia não foi escrita para um povo, aliás, a Bíblia não fala de um povo católico. A Bíblia fala de um povo chamado judeu. Zacarias era judeu, Isabel era judia, Nossa Senhora era judia, Jesus era judeu, São José era judeu. Vocês estão entendendo? Então a história fala de um povo chamado judeu, que tem seus princípios, tem seus preceitos, e a gente precisa entender isso para que a gente possa entender qual é a mensagem do autor sagrado para nós e tirarmos a lição que Deus quer para a nossa vida. Então, um dos preceitos que nós vamos entender nessa noite é a formação de um judeu, para que a gente possa entender a história de Zacarias.
Para os que já sabem, nós vamos relembrar, e para os que não sabem, nós vamos aprender, que quando nasce o filho de um judeu, ele completa mais ou menos 4 anos de idade, o pai o coloca numa escola rabínica, na escola de um rabi. Isso para nós católicos é equivalente às salas de catequese, da primeira Eucaristia, do Crisma, enfim, de todos os sacramentos que a igreja tem para nós. Só que há uma diferença muito grande. Porque na escola rabínica, ela funciona mais ativamente, eu poderia dizer para vocês que quase que como um colégio interno. A criança é colocada com 4 anos e ela vai sair de lá somente com 12 anos. O que é que acontece nessa escola rabínica? O filho do judeu vai aprender sobre a lei de Deus e os preceitos dos seus pais. O que é a lei de Deus? Para os judeus, a Torá. Para nós católicos, o Pentateuco. São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Essa criança com 4 anos de idade até os 12, ou seja, são 8 anos, ela vai aprender literalmente, versículo por versículo, vírgula por vírgula, da lei de Deus. Ou seja, com 12 anos, o filho do judeu sabe dizer, de Gênesis a Deuteronômio, o que está escrito, vírgula por vírgula. Ele aprende, ele memoriza, ele decora, ele sabe dizer. É como se você pegasse a Bíblia, e é assim, e ele vai dizendo, no princípio Deus fez todas as coisas, e você vai acompanhando, e ele não erra uma vírgula. Isso é a escola rabínica para o filho de um judeu. Ele vai aprender a lei de Deus. Ou seja, com 12 anos, por que isso? Porque com 12 anos ele vai entrar no templo, pela primeira vez, e diante dos seus pais, dos parentes e de toda a assembleia, ele precisa honrar a sua classe. E aí a gente vai entender que o Evangelho fez um relato sobre Zacarias. Vocês se lembram aí? O que está escrito? No tempo do rei Herodes, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Ele era da classe dos sacerdotes. Dessa classe de Abias, que está lá em Crônicas, que é um dos primeiros sacerdotes que foi selecionado para o povo de Deus, chamado por Deus. Então o autor sagrado faz questão de relatar isso, de colocar esse ponto a respeito de Zacarias. Por quê? Porque Zacarias também passou por essa formação. Zacarias foi colocado numa escola rabínica com 4 anos e só saiu de lá com 12. E quando ele saiu, ele sabia toda a lei de Deus. Amém? Até aqui está claro? Até aqui está todo mundo conseguindo entender? Então nós podemos chegar à conclusão de que com 12 anos, quando o filho do judeu vai entrar no templo pela primeira vez, diante dos seus pais, dos seus parentes, de toda a assembleia, do seu rabi, ele precisa honrar tudo isso, ele precisa honrar sua classe. Então nós podemos dizer que vai ser preparado para ele, que como que uma prova de delegado de polícia federal, prova oral, os rabis que estão lá no presbitério, no altar, vão começar a fazer pergunta para ele sobre a lei, e ele precisa responder, porque ele não pode se envolver com ninguém que não seja judeu. Com 12 anos, o filho do judeu não vai ganhar um celular para ele ter um zap para passar o dia zapeando, né, ou facebookando, ou então estragando. Não vai. Com 12 anos ele não vai ganhar isso de presente. Com 12 anos o filho do judeu não vai pegar um pince e botar na orelha, do nariz, na boca, na ponta do umbigo. Ele não vai. Com 12 anos ele não vai fazer isso. Com 12 anos o filho do judeu vai entrar no templo pela primeira vez, ou seja, ele vai entrar na lei de Deus para nunca mais sair dela. É lindo, gente. É lindo. É maravilhoso. É bem diferente de nós católicos, não é? Que às vezes a gente bota, às vezes, não todas as vezes, os nossos filhos na catequese, e quando é dito que é 2 anos de aula todo domingo, a gente com 6 meses já está dando um jeitinho brasileiro, porque eu sou amigo do padre, para o meu filho já entrar naquela turma que já vem com 2 anos,
para fazer logo a catequese, porque eu não aguento mais levar ele todo domingo, 7h30 da manhã. Eita, meu Deus do céu, é fantástico. Nem ele mesmo aguenta. Nem ele mesmo aguenta, né? Não é mesmo, mais? Deixa eu molhar aqui a garganta que hoje está seca. Amados, tá, vamos adiante. Até aqui tudo claro, até aqui tudo certo. Zacarias passou por essa formação. O nome Zacarias quer dizer, isso aqui é muito importante. O nome Zacarias quer dizer Deus se lembra sempre. Gravem bem isso. Deus se lembra sempre. Ele é descendente de uma classe de judeu. O nome Isabel quer dizer Deus que promete. O nome Isabel quer dizer Deus que promete. Gravem bem isso. Então tá. Zacarias, que passou por todo esse processo e que honrou a sua classe, o nome da sua família, ele vai avançando na lei de Deus. E ele descobre, ele aprende que ele não pode se envolver com ninguém que não seja judeu. E aí ele vai se casar com uma mulher chamada Isabel, que é da classe de Arão, que é o primeiro sacerdote escolhido por Deus. E aí a gente começa a alcançar a grandiosidade desse casal que Deus juntou, para a gente simplesmente ficar ligado numa única frase: e Zacarias duvidou. É pequeno demais, gente. É pequeno demais para o significado desses nomes, para a graça que Deus realizou na vida desse casal. Mas tá certo. Para avançar mais, para o filho dos judeus provar que ele não é qualquer um ou igual aos outros, além de aprender todo o Pentateuco, ele aprende também ainda 1 ou 2 capítulos dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, 1 ou 2 capítulos dos profetas menores, Abacuque, Sofonias, Zacarias, que não é o Zacarias aqui, é um outro profeta, certo? E se ele for da linhagem davídica, que é o caso de Zacarias, ele ainda aprende que dos 150 salmos da Bíblia, mais da metade, eu diria 76, 78, foi escrito por Davi, e ele ainda aprende 1 ou 2 salmos de Davi. Tudo isso aos 12 anos. Tudo isso aos 12 anos de idade. Vocês estão lembrando de Jesus, perdido no tempo? A mente de vocês remeteu vocês para lá, para Jesus com 12 anos? Porque Jesus passou por tudo isso. Não era pelo fato de que ele era filho de Deus, é porque Jesus passou por tudo isso. E aos 12 anos, ele está deixando os vovô rabino de boca, de queixo caído no tempo, porque além de dizer tudo isso, ele está pregando para eles. Isabel e Zacarias se casam. E qual é o grande sonho e a alegria do judeu? É ter filhos. Porque filho para o judeu significa o quê? Bênção. E quanto mais filhos eles têm, significa o quê? Mais abençoado aquele casal é. Filhos significa isso. Zacarias se casa com Isabel e os anos vão passando. Isabel não consegue engravidar. Isabel não engravida. E passa 1, e passa 2, e passa 3, e passa 5, e Isabel não engravida. E aí, gente, no meio do povo judeu, tinha uma crença que dizia que a mulher que não conseguia engravidar é porque ela era o quê? Amaldiçoada. E aí Isabel e Zacarias começam a conviver com essa taxação. Isabel passando pelas ruas e as amigas dizendo: olha a amaldiçoada. Zacarias chegava no templo ou em algum outro lugar e os amigos diziam: a mulher dele é amaldiçoada. Certamente ele pecou. Certamente ele não é tudo isso. Tá? Ele passou pela escola rabínica. Ele sabe toda a lei, ele sabe tudo de Deus, ele é da descendência dos sacerdotes. Zacarias era um doutor da lei, pregava que era uma maravilha, mas escondia um pecado, as pessoas diziam, porque a mulher dele não consegue engravidar, então é um casal amaldiçoado. Gente, me perdoa a expressão, mas olha que miséria é a humanidade. Nós somos cruéis.
A gente não sabe nada da história da pessoa. A gente não sabe nada do que Deus está fazendo na vida da pessoa. Mas a gente taxa as pessoas. Quer por preceitos que não existem, ou quer porque eu escutei falar. Igual um papagaio que fica aprendendo a falar. Né? Porque o papagaio só repete o que a gente ensina. Muitas das pessoas são assim. Sabe nada, não ouviu nada, mas escutou dizer, então fica repetindo a mesma coisa. E aquilo massacra a gente por dentro. Aquilo massacra, aquilo destrói. Vocês não queiram saber a dor que é na alma, no coração de uma pessoa que está passando por uma dificuldade, por uma luta, que nem ela mesma está entendendo o que é que está acontecendo e ainda tem que suportar as críticas, sabe? E as taxações das pessoas. É difícil, não é fácil. Zacarias e Isabel tiveram que conviver com isso todos os dias da sua vida. Quando eles completam 12 anos de casado, 12 anos de casado, para o judeu, significa o quê? Nós aprendemos agora. Um tempo de maturidade. Porque com 12 anos o filho dos judeus não tem maturidade de vida, mas ele já tem maturidade espiritual. 12 para o judeu, tempo de maturidade. Quando Isabel e Zacarias completam 12 anos de casado, a data é triste. Eles estão no templo, celebrando. Naquele dia, certamente tem uma turma de meninos que está com 12 anos, que está honrando o seu pai, a sua linhagem, a sua história, recitando a Torá, recitando os salmos, recitando os profetas. Zacarias e Isabel estão no canto, chorando. Poderiam estar alegres, 12 anos de casado, mas estão chorando. Chorando. Por que, gente? Porque eles não têm um filho. Eles não têm um filho. E na cabeça e no coração deles, se eu não tenho um filho, eu não tenho a graça de Deus. Eu não tenho a bênção de Deus. De tanto ouvir das pessoas, de tanto ouvir a taxação das pessoas. Zacarias se abraça com Isabel no canto do templo. Isabel chorando, eu fico imaginando Isabel chorando desolada. O ano da maturidade do casamento. E ela repetindo assim: eu não tenho filhos. Eu não tenho filho. Eu sou uma amaldiçoada. Eu não aguento mais isso. Eu não tenho filho. Zacarias conhece a lei. Zacarias conhece a palavra de Deus. O Espírito Santo desce sobre eles, sopra no coração e no ouvido de Zacarias e diz: ô Zaca, ô bebê, não fiquem tristes. O Deus que promete sempre se lembra. Qual é o nome daquela família? O Deus que promete sempre se lembra. Isabel, Deus que promete. Zacarias, Deus se lembra. E o Espírito Santo sopra. O Deus que promete sempre se lembra. Zacarias conhece também. E o salmo da linhagem davídica vem à sua mente. E ele recita o Salmo 22, 23, que diz: o Senhor é meu pastor, no ouvido de Isabel. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Ele conhece os profetas menores. E ele se lembra aqui no livro do profeta Abacuque que está escrito: ainda que a oliveira não dê mais os seus frutos e nem o azeite, ainda que falte o gado nos currais, ainda que falte as ovelhas nos apriscos, ainda que a videira não floresça, eu vou continuar confiando no Senhor. Eu vou continuar confiando no Senhor. Gente, a gente precisa ter intimidade com a palavra, porque senão o Espírito Santo não traz consolo na nossa vida. Às vezes a gente quer o consolo e a gente não recebe porque a gente não tem intimidade com a palavra. A gente não tem. E aí o consolo não vem. E aí o sofrimento não. Zaca abraça Bebel.
e vão para casa confiantes. Que ainda que falte tudo, não vai faltar, porque o Senhor é o meu pastor e nada. Eles erguem a cabeça, tocam o barco e seguem. O tempo vai passando, os dias vão passando, e uma semana depois começa as mesmas críticas. Gente, tem pessoas que estão do teu lado, tirando selfie com você e está falando mal de você. Cuidado, cuidado, cuidado. Não entregue o ouro para o bandido. Cuidado, gente. As pessoas são assim, são malvadas. O homem é malvado. É difícil, é cruel. Bebel e Zacarias experimentando do veneno de uma sociedade corrupta, que só te avalia por aquilo que você tem e não por aquilo que você é. Se o teu carro é igual ao meu, você faz parte do clube. Se a tua casa é igual à minha, você faz parte do clube. Se você pode frequentar o mesmo lugar que eu, você faz parte do clube. Mas se você não pode essas coisas, então eu posso mais do que você. Eu tenho mais valor do que você. Que triste, que miséria. É cruel. É cruel, gente. Mas a vida segue. A vida segue, a vida avança. Zacarias vai se abraçando com Isabel e vão suportando, vão vencendo, vão lutando contra tudo isso. Mas a dor na alma ainda é grande, porque eles não têm um filho. Eles não têm um filho. Não têm. E imaginam que porque não tem aquele filho, não tem a graça de Deus. Eu não sei o que está faltando na tua vida. Eu não sei atrás do que você ainda está. Talvez você ainda não recebeu. Mas isso não significa que você não tem a graça de Deus. É porque ainda não chegou a hora. O tempo ainda não se completou. Deus não fez a obra. Não fez. Gente, em determinado ponto da vida de Zaca e Bebel, acontece uma cena que foi para, como diz o ditado, tirar do ramo. Eles estão no templo, celebrando. Sabe o que, gente? Bodas de ouro. Bodas de ouro. 50 anos de casado. E de repente, uma criança chega e diz: bença tia Isabel. E ela diz: Deus te abençoe, meu filho. De quem você é filho? E ele diz: da Natália. E ela se lembra que Natália é a filha da sua irmã. Bebel e Zaca são tios avós, mas não são pais. São tio avós, mas não são pais. Naquele dia, eles caem por terra. 50 anos de casado e a bênção não chegou. 50 anos de casado e a graça não chegou. Bebel chega para Zaca. Zaca está no presbitério, ele é sacerdote, ele está celebrando. Ele olha para ela, um casal com 10 anos, gente, para quem é casado. A gente já sabe o que o olhar do outro quer dizer. Imagina 50 anos de casado. Zaca olha para Bebel à distância. Ela chega perto dele, os olhos já marejando. Bebel pergunta: tu vai almoçar em casa? Ele diz: tem algumas coisas para fazer aqui ainda. Eu tenho que arrumar as cadeiras, guardar os panos do altar. Eu vou demorar mais ou menos 1 hora. E ela já com a garganta travada, ela diz: depois eu vou para casa fazer uma salada, assar um peito de frango e vou te esperar. Bebel sai a francesa daquele tempo, chorando desesperada, chorando. Zaca fica. As pessoas vão saindo do tempo. É 50 anos de casado. 50.
E quando o templo fica vazio, Zaca se ajoelha aos pés do altar e chora, chora, chora desolado, perguntando para Deus: por que, Senhor? 50 anos e a graça não aconteceu. O Espírito Santo sopra no ouvido de Zaca e ele se lembra que no livro do profeta Jeremias está escrito, no capítulo 15: quando encontrei tuas palavras, alimentei-me, e ela tornou-se para mim as delícias do meu coração, e o modo, Senhor, de como invocar teu nome sobre mim. No mesmo instante, o Espírito Santo olha de lado e vê Bebel chegando em casa. Ela se tranca no quarto, se joga na cama, chora, chora desolada. 50 anos e o filho não chegou. O Espírito Santo sopra no ouvido de Bebel e ela se lembra do Salmo 83/84, que diz: vossas moradas, ó Senhor dos exércitos, vossas moradas. E ela se lembra que a sua casa é templo do Senhor. E ela senta na cama e chega no versículo 4 do Salmo, e ela se lembra que o Salmo diz: vossos altares, Senhor meu Deus e meu Rei, vossos altares. E ela se lembra que a sua cama é um altar, porque Bebel nunca reuniu as amigas em casa para ensaiar passozinho do TikTok, passozinhos de dança. Bebel não rebolava até o chão. Bebel dobrava os joelhos e levantava os braços, porque ela queria subir até o céu. Bebel não rebolava dentro da sua casa, templo do Senhor, até o chão. Ela dobrava os joelhos e levantava os braços, porque ela queria subir até o céu. E aí ela se lembra que Sara, mulher de Abraão, seus pais, também passou por aqui. Foram 50 anos esperando por Isaac. 50 anos. E ela chega no livro do profeta Samuel e ela se lembra que Ana, mãe de Samuel, também passou por aquela dor. E ela se lembra que Ana fez uma oração. E Ana disse para o Senhor: se o Senhor me der um filho, eu vou te dar ele. E Bebel entende, 50 anos depois, que precisa fazer uma aliança. Gente, a gente não recebe as graças de Deus porque a gente não tem aliança com Deus. A gente quer as graças de Deus como se ele fosse o saco do Papai Noel, cheio de presente, que chega todo 25 de dezembro. E ali a gente usufrui e acabou e espera o presente do ano que vem. Mas não é assim. Não é assim. Nós precisamos fazer aliança com Deus. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos meditar na palavra. Nós precisamos ser íntimos de Deus e da palavra. Porque, gente, Zacarias não duvidou porque ele era católico. Ele não duvidou porque ele fosse um pecador, um arrebentado, um Zé Ninguém. Não. É porque os anos de espera e de demora muitas das vezes tornam o coração insensível. Tornam o coração insensível. Talvez você tenha vindo para cá em Bethesda ou em qualquer outro lugar e caminhou 6 meses, 1 ano e você desistiu. E aí eu pergunto para você: 1 ano? 6 meses? Eu estou falando de 50 anos esperando por uma graça. E o Evangelho vai dizer que ele era reto e irrepreensível nos mandamentos de Deus. Ou seja, Zacarias era o cara. Zacarias era o cara. Era fiel. 50 anos esperando por uma graça. E nós, muitas das vezes, com 1 ano, 6 meses, a gente desiste porque não alcançamos o que a gente deu. Não é verdade? E eu quero dizer para nós nessa noite: Deus não faz milagre. Deus não realiza obra na vida de quem desiste. Na vida de quem desiste, Deus não faz milagre.
não faz. O que quer que seja que você está esperando de Deus, confia. Espera. Porque ninguém, aqueles que estão te criticando, e nem mesmo nós, sabemos o que é que Deus está escrevendo para nós, na nossa história. E eu finalizo aqui, dizendo para vocês, que 30 anos depois desse dia, que o anjo desceu e anunciou para Zacarias que Isabel ficaria grávida, 30 anos depois estava Jesus pregando na sinagoga. Era um dia de sábado. Havia filhos de judeus completando 12 anos e recitando a lei de Deus naquele dia. E seus pais estavam orgulhosos de seus filhos. Jesus chegou para eles e disse: vocês estão orgulhosos porque os filhos de vocês sabem a lei? Pois eu quero dizer para vocês que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que quem? João Batista. O que Jesus estava dizendo na voz passiva era: eu quero dizer para vocês que de todas essas crianças que conheceram a lei, ninguém recebeu graça maior do que Bebel e Zacarias. Ninguém recebeu, porque foram fiéis, porque confiaram. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Espera confiante. Não desiste não. Não desiste. Ainda que doa. Ainda que talvez você não aguente mais ficar de joelhos. Talvez você já não aguenta mais rezar. Talvez você já não aguenta mais nem dizer Ave Maria, nem ouvir falar no nome de Deus. Não desiste. Não desiste. A tua hora vai chegar.